Então, vamos lá. O que a gente viu semana passada? Eu vou tentar ser o mais didático possível para vocês poderem entender a lógica do sistema nervoso. O que eu quis fazer? Eu quis começar por uma revisão, porque para a gente estudar funções corticais superiores, a gente tem que entender a lógica da hierarquia do sistema nervoso central. É por isso que a gente começou lá no neurônio, né? A forma de comunicação dos 3 tipos de neurônio que a gente tem, que é o sensitivo, o motor, de associação. Eles se comunicam através de sinapses e eles formam um tecido que forma várias estruturas. Então, semana passada, a gente viu medula, né? A gente viu medula e tronco encefálico. Hoje nós vamos subir e nós vamos para cerebelo, diencéfalo, núcleos da base, para a gente, de fato, chegar no córtex cerebral. Ok? Então, na semana passada, o que eu gostaria que vocês lembrassem sempre, que é importante, é não esquecer que o tronco encefálico é uma estrutura extremamente importante, apesar de ser uma estrutura subcortical. Por quê? Porque é nele que emergem dele 10 pares de nervos cranianos. E para a nossa disciplina é muito importante isso, porque a gente vai estudar sensação. A sensação vem dos órgãos sensoriais. E a grande maioria dos órgãos sensoriais, os nervos, vão emergir dali. Né? Só não temos a hora que a gente vai ver ali, só o óptico e o olfatório que não, o resto tudo está ali. E aí, o que acontece? É extremamente importante, porque além dele ter a presença de muitos núcleos cranianos, ele tem um negócio muito legal para o córtex, que é a formação reticular, que é o que a gente viu semana passada. A formação reticular é uma estrutura intermediária, ela tem muitos neurônios e muitas fibras. Ela não é uma estrutura do tronco encefálico, mas 80% dela está no tronco encefálico. Então, a gente fala que é do tronco, porque 80% está lá, então ela ocupa, grande parte dela está no tronco de fato. O que ela tem? As ramificações dela criam um sistema de ativação cortical, que chama SARA, Sistema de Ativação Reticular Ascendente, que é aquele sistema que eu falei semana passada, que vai nos manter vigilantes, em vigília, que vai nos manter atentos, que vai nos manter conscientes. Então, a gente tem muitas pessoas que podem ter dificuldade de atenção, de consciência, em função de uma desativação de SARA por algum motivo a nível de tronco encefálico. Então, quando a gente fala assim, consciência, atenção para o aprendizado, a gente tem que pensar, então, que eu preciso de estruturas subcorticais, como o tronco encefálico, para que eu possa manter um nível de consciência X, para que eu possa, de fato, aprender determinadas coisas, para que eu possa tomar decisões, né? Para que eu possa manter meu ciclo de sono e vigília. Então, SARA é extremamente importante, formação reticular é extremamente importante para a gente pensar as funções psíquicas, não é? O que a gente falou semana passada? Não tem como eu aprender uma coisa extremamente complicada se eu tiver com sono. Se eu tiver com muito sono, e vocês que estudam à noite vivenciam muito isso, a gente vai ficando sonolento, o seu pensamento vai ficando, a sua atenção vai ficando, o seu pensamento vai ficando cada vez mais diminuído, cada vez menor, cada vez menos focado, né? Então, é por isso que quando a gente entra em sonolência, a gente perde um pouquinho desse contato com a realidade. E aí a captação da informação reduz muito. É por isso que as crianças com muito sono não aprendem. Tem alguns estudos, até em alguns países eles conseguiram fazer isso, mudar o horário de escola dos adolescentes. Porque adolescente tem muito sono. Uma questão hormonal, tem muito sono.
O que acontece? Eles observaram que a criança, o adolescente, 7 horas da manhã, não consegue assimilar a informação. O sono é tão grande que ele não consegue assimilar. Então, alguns lugares já passaram o início das aulas para mais tarde, para quando esse cérebro já está mais atento ao aprendizado, tá? Então, é por isso que eu queria focar muito na formação reticular, porque ela é uma estrutura importante para as funções psíquicas superiores. Ok? Tá tranquilo? Podemos seguir? Ok. O nosso raciocínio é o quê? Um raciocínio ascendente. A gente está subindo. Então, a gente viu medula. Da medula, a gente viu o tronco, que é bulbo, ponte, mesencéfalo. Logo, paralelo ali, né, atrás do tronco encefálico, a gente tem o quarto ventrículo, e atrás do quarto ventrículo a gente tem uma estrutura muito parecida com o cérebro, que chama cerebelo. É o pequeno cérebro, né? Ele também é constituído por córtex cerebelar e ele tem circuitos extremamente importantes. Para nós, né, principalmente na terapia ocupacional, o cerebelo tem uma função assim extremamente importante para nós, porque é ele que vai possibilitar o equilíbrio e a coordenação motora. Então, a terapia ocupacional trabalha muito com função manual. Uma pessoa, para ter uma função manual adequada, ela tem que ter escápulas adequadas, né? Que a gente chama desse quadrante superior. Quem controla toda a coordenação motora, os aprendizados motores, é o cerebelo. Então, ele é extremamente importante, né? Se a gente for pensar uma criança na escola, ela tem que prestar atenção, que a gente falou de Sara. Mas como é que ela vai prestar atenção se ela está com a cabeça para baixo, com o corpinho todo para baixo? Quem vai manter a postura dela ereta, de equilíbrio, de tônus, é o cerebelo. Então, o cerebelo ele tem uma função na motricidade, no equilíbrio, e já se sabe hoje, além do aprendizado motor, do planejamento motor, ele tem uma função também importante na cognição, tá? Então, o cerebelo, vocês lembram dele? É aquela couvezinha flor, quando a gente parte ele, parece uma couve-flor, né? Você abre assim, parecendo uma couve-flor direitinho. Quando ele está partido, parece uma couve-flor. Quando ele está fechadinho assim, ele parece, não sei se vocês já fizeram essa analogia com a Karina, mas para mim é a cara, quando você fecha ele assim, a cara de uma moela, aquela moela de galinha, né? Tem até o... Ih, o meu negócio está caindo aqui. Tem até o vérnix, que é o meio, que é aquele miolinho certinho da moela da galinha. Então, a gente abre ele, ele parece uma couve-flor, tá? Ele tem uma estrutura extremamente complexa, ele tem um córtex cerebelar com neurônios altamente especializados em preparar esse indivíduo para a posição bípede. Ele foi evoluindo ao longo dos filos, né? Até que chegou nos animais aí que ficam em pé, né? A gente vai ver, nós ficamos em pé contra a gravidade, então a gente precisa muito de um tônus muscular, e quem nos dá isso é o cerebelo, tá? Hoje a gente sabe que além da questão toda motora, planejamento motor, a gente sabe que o cerebelo tem uma função importante na cognição e na emoção, porque ele mantém uma série de conexões importantes que fazem uma relação muito grande dele com o comportamento humano. Ah, então, se a gente pensa assim, na fase sensório-motora de uma criança, a criança está na fase sensório-motora, está aprendendo nessa fase sensório-motora, a gente sabe que ela precisa de muitas sensações, e quem vai estar trabalhando muito nessa fase sensório-motora da criança é o cerebelo. Porque é quando a criança vai aprender a andar, que a criança vai aprender a correr, que a criança vai aprender a usar um lápis, vai trabalhando gradativamente para entrar na percepto, né, motora, que é quando ela começa a usar o lápis como uma função gráfica. Então, a gente vai ver que está tudo correlacionado. As estruturas neurológicas, elas estão diretamente relacionadas a aquisições
sensoriais e motoras das crianças. É por isso que a gente fala fase sensório-motora, percepto-motora, fase cognitiva. Opa! Ele está caindo do vidro aqui. Tá vivo. Aí o que acontece? Eu preciso, então, ter essas estruturas extremamente trabalhadas e preparadas neurologicamente para que a gente possa ter, de fato, uma criança e uma pessoa que, de fato, aprenda, né? O que acontece? É uma coisa que eu gosto de deixar para os alunos muito claro, assim, para evidenciar a estrutura do cerebelo, é que toda pessoa que tem um tumor de cerebelo, de alguma forma tem que retirar parte do cerebelo, ou tem uma lesão importante no cerebelo, o que ela vai apresentar? O que a gente chama de ataxia. A pessoa perde a capacidade de coordenação motora, perde o equilíbrio, ela perde o que a gente chama dessas estruturas proximais, que dão estrutura para essa pessoa, então ela começa a tremer muito, a fala fica uma fala toda desarticulada, incoordenada, porque o cerebelo tem essa função da coordenação motora, dos aprendizados motores. Então, toda vez que a gente pensar assim, eu vou andar de bicicleta, que agora virou moda, né? Eu não sei andar de bicicleta, eu vou aprender a andar de bicicleta. Quem vai fazer todo esse planejamento motor, esse aprendizado motor? Cerebelo. Tá? Então, é o cerebelo que vai nos dar condições de enfiar uma agulha, de escrever, de digitar. Aquela piada sem graça que o pessoal brinca que retardo mental bate o sorvete no meio da cabeça, aquilo não tem nada de retardo mental, aquilo tem de lesão cerebelar. Porque o paciente com lesão cerebelar, ele perde o que a gente chama de metria, ele fica dismétrico. Então, ele perde a noção de quanto a boca está distante do braço. Então, essa coisa toda, né, de errar a distância da boca, a força que eu levo o sorvete, isso é muito mais uma lesão cerebelar do que qualquer coisa. Uma experiência interessante para vocês lembrarem do cerebelo é quando a gente vai sentar numa praça, que você nunca foi ou que você vai, aí você vai com tudo para sentar, quando você vê, o banco é mais baixo do que você imaginava. Né? A gente vivencia isso às vezes, que é você olha, tem uma noção da profundidade, mas quando você vai sentar, o seu cerebelo meio que deu uma rateada ali, você não conseguiu prever a distância do seu bumbum ao banco. Quem faz toda essa análise de distância, de profundidade, é o cerebelo, ok? Tá claro, gente? Cerebelo? E aí, o que acontece? Antigamente, quando eu formei, a gente tinha em mente que cerebelo era motricidade. Cerebelo é aprendizado motor. Cerebelo é tônus e equilíbrio. Hoje, com a neurociência, nós sabemos que o cerebelo tem muito a ver com cognição. Tem muito a ver com emoção. E, nesse sentido, ele tem tudo a ver com o nosso comportamento. Ok? Ok, gente? Tranquilo? Ok, cheguei agora, mas ok. Subindo, então a gente viu tronco encefálico, a gente viu cerebelo, que é essa função que eu falei com vocês, muito ligada a coordenações motoras, aprendizados motores, e hoje se sabe que cognição, emoção e comportamento. Quando a gente sobe, a gente chega numa estrutura que chama diencéfalo. O diencéfalo é formado por 4 estruturas: tálamo, subtálamo, epitálamo e hipotálamo. Ok? O subtálamo não nos interessa muito, porque ele fica atrás do tálamo e ele tem uma função motora, mas que para a gente aqui não vai fazer muita diferença para a nossa disciplina. O que é importante a gente estudar no diencéfalo? Eu não sei se vocês lembram com a Karina, o hipotálamo é uma estrutura extremamente importante. Só para vocês terem ideia, não sei se vocês lembram nas aulas de anatomia, o diencéfalo é bem pequenininho. Ele tem 3 centímetros, mais ou menos assim, ó, né? 3, 4 centímetros, bem pequenininho.
O tálamo ocupa 80% desse território todo. Ele é um buraco, na verdade, né? O diencéfalo, na verdade, ele está ali, ele é o terceiro ventrículo. E aí, o que acontece? Nesse buraco, a gente tem muitos núcleos. Então, a gente tem núcleos que formam uma estrutura que chama tálamo. Temos núcleos de estruturas que formam o hipotálamo e o epitálamo. O que acontece com o hipotálamo? O hipotálamo tem tudo a ver com o nosso sistema nervoso autônomo. Por quê? Ele tem uma glândula à frente, então ele tem uma relação muito grande, né? A hipófise, ela tem uma relação muito grande com o nosso sistema endócrino, porque ela é a mãe, né? A glândula, a hipófise, ela que é a mãe, a ordenadora de toda a produção hormonal do nosso organismo. É por isso que tem uma doença que chama Cushing. Não sei se vocês já conheceram alguém com Cushing. O Cushing, a pessoa fica completamente, os hormônios dessa pessoa ficam completamente alterados, tá? Todos os hormônios ficam alterados, que é um tumor que dá exatamente na hipófise, ok? O que acontece com o hipotálamo? Para nós, principalmente para vocês psicólogos e para nós que trabalham na neuropsicologia, ele tem uma função extremamente importante, por quê? Além dele ter esses núcleos hipotalâmicos que coordenam toda a função do nosso corpo, do nosso organismo, a gente tem nele a questão dos estados motivacionais, de prazer e desprazer. Como é uma estrutura muito baixa, quer dizer, lá no meiozinho, é uma estrutura muito primitiva, né? Se ele é primitivo, tem em todos os animais. E todos os animais têm as motivações básicas de fome. Todo animal busca comida porque está com fome. E comer dá prazer. Sede, todo animal precisa beber água, e beber água ou beber bebidas dá prazer. E sexo, que é uma função de perpetuação da espécie de qualquer animal, e dá prazer. Então, tem uma relação motivacional aí, bem primitiva. Então, toda a sede dessas três motivações, fome, sede e sexo, estão instaladas nessa estrutura que é o hipotálamo. Ok? Então, esse estado motivacional, ele é extremamente importante para que a gente sobreviva e para que a gente possa buscar prazer. O que acontece muitas vezes? Vocês vão trabalhar com pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. O que acontece? A pessoa que tem uma tendência a comer muito, ou alcoólatra, beber muito, ele faz esse ciclo vicioso da comida relacionada não à sobrevivência, mas principalmente ao prazer. E aí a pessoa fica obesa, mórbida, e quer operar para fazer uma cirurgia bariátrica. Aí vai lá e diminui o estômago dessa pessoa. Ok. Mas será que mudou o comportamento dela de busca de prazer da comida só pela busca do prazer? Né? Então, por isso que é um público muito bom para vocês trabalharem. E hoje, as clínicas têm optado não, é meio que agora é obrigado, né? Essa pessoa tem que passar por sessões, avaliações psicoterápicas constantes antes, durante e após a cirurgia bariátrica. Por quê? O que eles têm visto? Que muitas pessoas que comiam demais fazem a cirurgia de redução do estômago. Ela começa a buscar prazer em outra coisa, excessivamente. Alguns se tornam alcoólatras. Lá no Sersan, a gente já teve experiência de trabalhar com pelo menos 3 pessoas, que eu me lembro, que eram obesas, fizeram bariátrica e após a bariátrica entraram para o uso abusivo de álcool. Há relatos de vários psicólogos, vários artigos publicados, que algumas pessoas começam a buscar compulsões por outra coisa. Compulsões por sexo, compulsões por compras, né? Então, a gente tem que ver exatamente essa questão motivacional. Olha onde ela está, no hipotálamo, que é uma estrutura subcortical, que está ali no meinho, né? Não tem nada cortical, está ali no meinho,
e é ele que vai controlar, então, essa nossa anseio por comida, por bebida e por sexo. O hipotálamo, alguns neurocientistas falam que ele é até mais importante do que o córtex cerebral. Por que eles falam? Por que eles falam isso? Porque se você não tem um diencéfalo, você não sobrevive, tá? Então, se você não sobrevive, por quê? Se você não tem o hipotálamo ali funcionando muito bem, a sua regulação de ingestão de alimentos e de água, o seu comportamento sexual, o seu sono, a sua temperatura corporal, as atividades do sistema nervoso autônomo, a função hormonal, tudo isso, se você tiver uma disfunção hipotalâmica, você vai ter muitos problemas clínicos e graves, tá? Então, alguns neurocientistas, neurofisiologistas falam que o hipotálamo é a estrutura mais importante do sistema nervoso, porque é ele que garante a sua sobrevivência. Se vocês lembrarem onde que está o sistema límbico está exatamente a gente fizer uma bolinha e a gente vai ver que ele está, o hipotálamo, o diencéfalo está exatamente no centro do nosso sistema límbico. Então, tem muito a ver com as emoções, tá? Qual de vocês aí que não fala que ficar com fome, por exemplo? Por que a gente fica irritado quando está com fome? Né? Por que você fica feliz depois de uma relação sexual? Por que depois você fica feliz depois que você toma uma taça deliciosa de sorvete? Né? Ou comeu alguma coisa gostosa? Tem muito a ver com o quê? E muitas pessoas, quando estão tristes, com problema, recorrem à comida como se fosse solução imediata para as suas questões, né? Então, isso é importante da gente pensar que está ali, bem abaixo, subcortical, que é a nível hipotalâmico, que é a nível diencefálico, ok? Então, hipotálamo seria isso, é uma estrutura mais voltada para o nosso sistema vegetativo, o nosso sistema das vísceras, o nosso sistema nervoso autônomo. Ele controla a temperatura, a ingestão de comida e de água, prazer na relação sexual, o nosso sono, temperatura corporal. Por quê? É nele que está a hipófise que controla os hormônios do nosso corpo. Ok? Uma estrutura extremamente importante para nós é o tálamo. O tálamo ele fica no centrinho, é o olho, né? A gente fala que ele é onde tem aquela bolinha no meio, que é a aderência intertalâmica, que é aquele grandão. E o que acontece com o tálamo? Ele é um conjunto de núcleos. O que é núcleo? Neurônios, muitos neurônios. Então, ele tem muito neurônio ali. E aí a gente fala que é uma estrutura extremamente importante, que ele é o portão, ele é um relé. É como se fosse uma estação ali, fica uma estação para receber todas as aferências que esse organismo, que esse corpo está recebendo. Então, as aferências sobem pela medula, passam pelo tronco e chegam até o tálamo para poder ser redirecionadas a nível cortical. Tá? Então, o que acontece? A grande maioria, com exceção das vias olfatórias, porque o olfato não passa pelo tálamo, todas as outras aferências vão passar pelo tálamo, todas, tá? Então, o que acontece? Sumiu aí de vocês, gente? Não, nada não. Sumiu o texto? Não. Ah, porque para mim que sumiu aqui, mas aí tudo bem. Se está passando para vocês, está ok. Então, aí o que acontece? O nosso tálamo, a gente fala que ele é como se fosse uma represa, chega tudo Agora nele. sim. Sumiu. O que acontece? Chega tudo nele. Deixa eu pegar ele aqui embaixo de novo. Faltam 9 minutos, aliás. Por que fechou, hein? Porque eu apertei o negócio ali na hora? Tá aí?
Não, ainda não. Agora foi. Tá. Então, o que acontece com o tálamo? A gente vai seguindo, na hora que acabar, a gente abre outro, tá? O que acontece com o tálamo? Eu brinquei com vocês, acho que foi na primeira aula, que o neurônio é tão bambam, ele é tão importante, que ele precisa de um staff para trabalhar com ele. Não é isso? Por quê? Porque ele só tem 3 funções. Receber as aferências, receber os estímulos, processar os estímulos e responder aos estímulos. Para isso, ele tem 3 tipos de neurônio. Neurônio sensitivo, neurônio de associação e neurônio motor. Aí a gente fica assim, não, mas ele só vai fazer essas 3 funções? É. Só que se a gente parar para pensar, são funções assim, giga enormes. Por quê? Ele tem que receber todo o mundo exterior através dos esteroreceptores e tem que receber todo o mundo interior desse organismo. Então, ele tem que receber todas as informações. Agora, nesse momento, vocês estão me vendo, me ouvindo, vendo os outros colegas, lendo aí o texto do PowerPoint, vocês estão sentados, estão recebendo informações proprioceptivas do seu pé no chão, do seu joelho, do seu bumbum na cadeira, do seu cotovelo, da sua mão. O Breno, né? Tá de óculos, o óculos está tocando o seu rosto, cada milímetro do seu rosto está tendo uma informação tátil. A sua roupa que te toca tem uma formação tátil. Isso tudo em termos de aferências externas. Fora as internas, como eu falei, as proprioceptivas. Seu coração está batendo, seu intestino está funcionando, sua urina está sendo represada na bexiga, o O2 está sendo trocado por CO2, e aí vai. CO2 por O2 e vai. Então, são milhões de informações que estão chegando ao mesmo tempo. O que acontece? Essas informações, milhões foi meio exagero, são milhares. Esses milhares de informações, que são aferências, estão subindo, gente. Elas têm que subir, elas não têm que entrar. A aferência não é tudo que entra no sistema nervoso central. Então, elas estão entrando. Só que alguém tem que dar oi, peraí. Vamos com calma. Quem é mais importante? Qual é a prioridade nesse momento? Para onde você está indo? Tem alguém que tem que chegar e falar, oi, vamos ver aqui. O tálamo faz isso. Ele é um relé, ele é uma passagem para o córtex cerebral. Eu brinco com os alunos que é como se fosse ali em Belo Horizonte, um rush danado, Afonso Pena com Amazonas, 6 horas da tarde, o sinal quebra. O que acontece? Aquele tanto de carros querendo andar, aquele tanto de trânsito, a gente já viu que o sistema nervoso é isso, são vias. E aí, o que acontece? Chega um guardinha lá e começa a apitar. Ó, você vem agora. Não, agora você espera. Agora você vem. Aí o guardinha observa o quê? Tá passando o carro do SAMU. Imediatamente, o guardinha para tudo para que o SAMU passe. Não é isso? Eu espero que nesse momento, eu espero sinceramente, que nesse momento eu seja o SAMU do tálamo de vocês. Eu espero que a informação aí do seu filho te chamando, você está com fome, você está pensando no trabalho, de toda a informação que está na sua casa nesse momento, eu espero que a mais importante seja a minha aula. Quem vai decidir isso? Tálamo. Tálamo fala, olha, calma, agora vamos dar prioridade para a Gisele. Ela, nesse momento, é o mais importante para subir para o córtex, para você poder compreender o que ela está falando. Então, quem faz esse direcionamento das informações que chegam, das aferências que chegam, é o tálamo. E aí ele vai redirecionar as informações para suas modalidades específicas. A audição vai para o temporal. Visão vai lá para o occipital, né? A gente viu que o olfato não entra nessa história, porque o olfato está aqui no telencéfalo na frente, mas as demais informações elas são redirecionadas de acordo com as suas modalidades. Então, ela é uma estação de reorganização dos estímulos. Chegou ali, deixa eu organizar. Organizar por modalidade, por intensidade.
por prioridade. Então, o tálamo ele tem uma função extremamente importante para a organização cortical para que as funções psíquicas aconteçam. Ok? Estou falando grego, estou falando rápido. O que vocês acham? Eu acho que tá que tá dando para ótimo. entender. Tá tranquilo. Tá dando para entender? Eu adoro seus exemplos, Eu eles só são queria bem claros. O que você queria? Não sei se é uma dúvida, uma curiosidade, sei lá. Você falou que o tálamo, ele é esse guardinha, né, que fica lá no cruzamento, organizando, e na hora de focar, né, ele meio que tenta voltar a atenção para aquele assunto, certo? Foi isso, né? Não, ele não é que ele vai levar o que é mais importante naquele momento. Existem Isso. outras estruturas que vão te ajudar a focar. Outro exemplo, Breno, só para te ajudar, é pensar no carteiro. Hoje ninguém manda carta, né? Mas antigamente, quando a gente mandava carta, o que acontece? Chega lá no correio aquele mundo de carta. Antes que o carteiro vá para a rua, tem uma pessoa que fica lá dividindo por região. Olha, Direcionando. essa aqui vai para Nova Serrana, essa vai para Belo Horizonte, essa aqui vai para São Paulo. Não é assim? Pois é. Mas E a tem o dúvida carteiro que fica falando, agora esse vai para o bairro Cidil, bairro Centro, bairro Bom Pastor. O que acontece? Ele é a primeira zona de organização desses estímulos, porque, na verdade, ele vai subir para o córtex e, chegando ao córtex, é que você vai ter compreensão dele. Tá? O tálamo, ele não tem a capacidade de falar, de te dar, por exemplo, entender o que eu estou te explicando. Quem tá te dando essa possibilidade de entendimento é o córtex. Mas o que o tálamo está te ajudando? A focar na minha voz e desviar os demais estímulos que estão chegando. É ele que faz isso. Ele está te ajudando a filtrar o estímulo e lá no córtex você vai entender o que eu estou falando. a dificuldade de focar também passa por ele. Passa, lógico, porque se uma criança, por exemplo, com TDAH, que não tem essa primeira organização dos estímulos, ela fica muito confusa, porque ela o tempo todo está chegando estímulo e ela não consegue priorizar, entendeu? Então, por isso que eu quis fazer essa revisão, para vocês entenderem que para uma criança aprender, ou vocês mesmos aprender, existem um monte de estruturas subcorticais que estão trabalhando para a gente poder dar conta de fazer as funções psíquicas. Senão a gente fica pensando que é Agora, só cérebro. Gisele. Oi. Oi, uma questão. Você comentou, salvo engano, que o tálamo estaria ali, a principal referência de prazer, correto? Não, o em razão disto, o prazer... O hipotálamo, não é o tálamo, não. Ok, vamos falta adiante. só alguns segundos. É o hipotálamo. Tá ok, tá ok. Só isso? Não, só isso, porque a minha questão seria se ele, por conta disso, das sensações de prazer estarem ali localizadas, se ele daria preferência a isso a outras, numa passagem de informações. Tá, o que acontece? Não, o hipotálamo é o seguinte, o hipotálamo, a gente vai estudar ele quando a gente estuda vícios por cocaína ou por álcool, por qualquer coisa, existe um circuito